Olá, bom dia, caro aluno do curso de Letras, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Lemes, estou aqui com a Gabriela, nossa intérprete de Libras, para iniciarmos a nossa sexta teleaula da disciplina de Semiótica. Como você pode ver, o nosso tema de hoje, análise semiótica de textos, né? Essa teleaula, que já havia sido divulgada nos encontros anteriores, é uma aula inteiramente dedicada a análise de textos de diferentes tipos, né? Nós estamos já há 5 semanas conhecendo essa teoria, nos aprofundando nas premissas que envolvem as análises semióticas, e nós teremos hoje então esse momento para, além de retomar alguns conceitos, colocar em prática toda essa metodologia, esses recursos metodológicos de análise que nós conhecemos nas semanas anteriores. Só para a gente fazer um breve retrospecto, né? Nossa caminhada iniciou lá atrás com a abordagem da significação, conhecemos a semiótica como uma teoria que lida com os signos de diferentes naturezas. Depois, no segundo encontro, nós conhecemos as principais vertentes semióticas, passando pela semiótica americana, semiótica da cultura, até chegarmos à semiótica francesa, que é também conhecida como semiótica greymasiana, e é aquela mais próxima da nossa área de letras, a área dos estudos da linguagem, justamente porque ela é conhecida como uma teoria semiótica do texto. Depois nós conhecemos, no terceiro encontro, o percurso gerativo de sentido, que é a metodologia usada pela semiótica greymasiana para análise de textos, e aí nós conhecemos as diferentes etapas desse tipo de leitura, começando lá pelo nível fundamental, com a identificação das oposições semânticas, depois, no nível narrativo, a identificação dos sujeitos e os objetos de valor, e por fim, no nível discursivo, os processos enunciativos envolvidos na construção do texto, a identificação dos temas, das figuras, certo? Na sequência, nós conhecemos um avanço da semiótica greymasiana, quando ela começa a analisar também as emoções contidas nos textos, por meio das paixões semióticas, e no encontro anterior, na quinta teleaula, nós expandimos o nosso olhar, saindo do âmbito do texto verbal, caminhando em direção aos textos visuais. A gente hoje sabe da existência de semióticas sincréticas ou de semiótica visual, com procedimentos de análise específicos para a leitura dos elementos não verbais. E aí a gente percebeu, por meio das categorias plásticas, que dentro de um texto visual, como uma pintura, uma ilustração, enfim, uma imagem qualquer, nós conseguimos captar sentidos a partir das cores, a partir das formas e também do modo como essas formas estão arranjadas no espaço desse texto, certo? E nós chegamos ao conceito de semissimbolismo, quando nós temos a associação de elementos do plano de expressão a elementos do plano de conteúdo. Você deve se lembrar que a gente fez a análise daquela famosa obra do Van Gogh, 12 girassóis em uma jarra, Então nós temos, por exemplo, naquele vaso, algumas flores que estão vivas e outras flores que estão mortas. Então, a oposição semântica daquele texto é vida versus morte. E nós percebemos, por exemplo, que a vida é representada ali por cores mais claras, pelo movimento ascendente das flores e pela posição superior das flores vivas. Já a morte é representada por cores escuras, um movimento descendente ou curvado, e as flores ocupam essa porção mais inferior da imagem. Então aí nós temos uma relação direta entre a expressão e o conteúdo. Isso caracteriza o semissimbolismo. Então, na aula de hoje nós vamos repassar alguns procedimentos de análise, vamos analisar um texto verbal, um texto visual e textos sincréticos, aqueles textos que misturam diferentes linguagens, justamente para você poder retomar todos esses conteúdos, esses procedimentos de análise, ok? Então, vamos para uma contextualização breve da nossa aula, algumas questões que serão respondidas por nós, e que vão guiar aqui a nossa aula de hoje. Então, como ler textos semioticamente? Nós já aprendemos a leitura de textos verbais, de textos visuais, nós vamos retomar esse como, essa metodologia,
O que observar em textos verbais? Então, nós vamos resgatar aqui os elementos do percurso gerativo de sentido. Quais elementos a serem considerados na leitura de textos visuais? Então, numa relação direta com a nossa aula anterior. E nos textos sincréticos, né, aqueles textos que misturam as diferentes linguagens, privilegiar aspectos verbais ou não verbais? Então, são procedimentos, né, que vão ser delineados, vão ser revisados, para que você possa, né, se sentir mais preparado, pensando sempre na sua trajetória de formação enquanto um futuro professor de língua portuguesa. Então, para que você se sinta mais seguro em levar essa metodologia para a sala de aula depois da sua formação. Lembrando que esse vai ser justamente o tema do nosso encontro da semana que vem, em que nós vamos estudar semiótica e ensino. Nós vamos entender por que é importante essa teoria na sala de aula, qual é a relação do professor de língua portuguesa com ela, né, estratégias de atividades, como eu posso trabalhar com essa teoria em sala. Mas as análises de hoje já nos ajudam também a pensar nesses procedimentos, ok? Então vamos começar lá com o primeiro tópico, olha só, análise semiótica de texto verbal. Então, para essa análise, eu havia colocado lá no nosso AVA um texto, né, para que você, um arquivo, um material complementar, com 2 textos para vocês lerem, que seriam retomados hoje durante essas análises. Então, nós vamos colocar ali a imagem agora desse texto, vamos deixar ali 1 minutinho, 2, para você retomar a leitura, caso não tenha feito a leitura, e na sequência nós damos início à análise dele. Bom, então, retomando o nosso contato, né, nós tínhamos aí, vamos lá para o slide, o texto Apólogo dos Dois Escudos, né, de autoria do José Júlio da Silva Ramos. O professor José Luiz Fiorin cita esse texto, né, apresenta esse texto dentro da sua obra Elementos de Análise do Discurso, que é um livro muito importante também para quem está iniciando os estudos da semiótica. Esse livro aparece como referência da nossa teleaula de hoje. E nós temos então uma historinha bastante interessante, né? Como você pôde retomar ali na leitura, né? Existe uma estátua, essa estátua, né, traz ali um escudo com 2 faces, uma de ouro e uma de prata. 2 cavaleiros veem esse escudo, cada um de um lado, e discutem, né, cada um querendo convencer o outro de que ou o escudo é todo de ouro ou o escudo é todo de prata. Mas ambos não se dão conta dessa totalidade, né, de que, na verdade, o que eles veem é apenas uma das faces. Então, por isso que ambos têm razão, mas nenhum tem essa razão, né? Até que chega esse Daroes ou Dervis, né, como aparece ali no texto, que é uma pessoa, né, ligada à religião muçulmana que faz votos de pobreza, de castidade e caminha, né, sim, fazendo esses votos de pobreza. E, no caso, esse personagem está representando ali esse tom mais pacífico, essa sabedoria, né? Porque ele mostra, então, para os cavaleiros que todo aquele sangue derramado não haveria
não seria necessário, não teria sido necessário porque, na verdade, eles não olharam o outro lado da história, né? Então, é um texto que pode ser trazido para a nossa realidade, para que a gente pense sempre também na questão do ouvir o outro, né? Entender um ponto de vista, respeitar uma opinião diferente, né? Mas agora levando para uma análise semiótica. Vamos lá para o slide. Então, o primeiro nível de análise, nós temos a identificação da oposição semântica fundamental desse texto, né? E aí a gente percebe que a oposição que se destaca é esta: parcialidade versus totalidade. Então, a parcialidade é representada aqui pela visão de cada cavaleiro. Cada um deles vê apenas um dos lados do escudo, portanto, tem uma visão parcial. Já a totalidade aparece representada na visão do Daroes, ou do Dervis, como aparece no texto, né? E por quê? Porque ele tem essa visão completa desse objeto, né? Então, essas relações entre totalidade e parcialidade que vão guiar toda a narrativa, né? E aí a gente vai encontrando os sujeitos, os objetos de valor, os temas e as figuras, né? Então, saindo desse nível fundamental, vamos lá para o quadro novamente, entrando daí no nível narrativo, nós vamos identificar quem são os sujeitos e os seus respectivos objetos de valor. Então, nós temos, obviamente, os cavaleiros, que são, né, representam esse primeiro sujeito, e esse sujeito cavaleiros está em conjunção com o ponto de vista parcial. E esse ponto de vista parcial está representando aí um conhecimento fragmentado. Então, o que eles têm em posse deles, né, eles estão em conjunção, é com um conhecimento fragmentado, essa parcialidade. Já o Daroes está em conjunção com um ponto de vista total. E esse ponto de vista total, então, representa um conhecimento completo, certo? No texto, a partir disso, nós percebemos que a parcialidade é recoberta de um valor disfórico, ou seja, negativo, porque é essa parcialidade que gera toda a discussão, gera a briga e tudo mais, né? E nós percebemos, então, que a totalidade, por sua vez, representa, né, um valor eufórico, um valor positivo, porque é ela que representa, então, esse conhecimento completo, né, ela que traz esse discurso mais polido, mais consciente, né, que aparece, então, nas falas do Daroes, esse personagem que tenta pacificar a situação, embora a briga ali já tenha acontecido, né? Quando nós estudamos lá o percurso gerativo de sentido, nós vimos que no nível narrativo o sujeito busca um objeto de valor, né? Ali a gente sabe que os cavaleiros estão em conjunção com essa visão parcial, né? Mas eles acreditam que aquela visão parcial é a visão total. Eles acreditam que aquela é a verdade. E um tenta convencer o outro, né? Então, quando um sujeito tenta convencer o outro, nós temos aí um processo de manipulação. Então, um cavaleiro quer que o outro tenha a mesma visão que ele, né? Isso também é um objeto de valor, é um alvo, é uma meta, é um desejo dele. Ele quer convencer o outro, certo? Então, veja ali no quadro, nós temos aí um processo de manipulação dos sujeitos para esse fazer crer. Eu quero fazer o outro crer na mesma ideia que eu. E então, um deles diz, o cavaleiro é cego. E o outro diz, o cavaleiro é que não tem olhos. Então aí nós percebemos uma manipulação por provocação. Lembrando que nós temos a provocação, né? Aliás, a manipulação por tentação, por sedução, por intimidação e por provocação. A provocação é quando nós colocamos ali e salientamos algo negativo em relação ao sujeito que está sendo manipulado. E isso que nós falamos de algo negativo pode levá-lo a realizar aquilo que nós queremos. Então, quando um acusa o outro de ser cego, de não ter olhos, eles esperam que o outro, então, diga assim, não, eu não sou cego, então eu vou acreditar nisso que você está dizendo, né? Vou ver a mesma coisa que você. Mas não é isso que acontece. Então, esse processo de manipulação acaba
sendo fracassado, né? Porque nem sempre o processo de manipulação tem um resultado positivo. Continuando aí dentro desse percurso narrativo, nós percebemos uma transformação, né, de situações, de estados, né? Então, primeiramente, nós temos a afirmação da parcialidade. Então, cada sujeito, cada cavaleiro afirma o seu ponto de vista e nega o do outro. O escudo é de prata, o escudo é de ouro, certo? Depois, ocorre a negação dessa parcialidade, quando Daroes chega e afirma que ambos têm razão, mas nenhum a tem. E ele afirma, então, a totalidade, mostrando que o objeto tinha, na verdade, duas faces. Então, nós saímos da parcialidade e chegamos à totalidade. Essa transformação de estados, já que os sujeitos tinham apenas um ponto de vista parcial e passam a ter um ponto de vista total, isso é o que caracteriza a narratividade. Então, nós saímos de um não saber em direção a um saber. Antes, eles não sabiam, então eles só tinham um ponto de vista parcial. Mas agora eles sabem, agora eles têm um ponto de vista total. Isso é a narratividade. Lembrando que toda vez que nós falamos de narratividade, nós estamos tratando de um conceito semiótico ligado a essa transformação de estados do sujeito. Tá? Então, é diferente de narrativa. Narrativa, né, é para caracterizar uma tipologia textual, os textos narrativos, por exemplo, né? A narratividade é esse conceito semiótico, né, ligado a essa transformação. O sujeito estava de um jeito e passou a ficar de outro. Essa transformação de estados é a narratividade, ok? Agora, saindo do nível narrativo e chegando ao nível discursivo, vamos lá para o quadro, olha só. É nesse nível que nós vamos verificar, então, os temas presentes no texto e como eles são concretizados por meio da figurativização. Então, por exemplo, a gente tem nesse texto o tema dos objetos de conhecimento ou o próprio conhecimento em si, que é representado pela figura do escudo inteiro, né? O escudo inteiro representa o conhecimento. As diferentes áreas do conhecimento, os diferentes campos de saberes são representadas pelas faces do escudo. Então, o ouro e a prata representam diferentes áreas do conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento da linguagem como um todo, né? É dividido em diferentes teorias, né? Então, nós sempre temos essa segmentação, certo? E o escudo inteiro representa essa totalidade. E as suas faces representam cada uma dessas partes. Nós temos também o tema da ignorância, do não saber ou dos indivíduos ignorantes, sendo representados então pelos cavaleiros, pelo combate, pela luta, pela briga, pelo sangue, certo? E nós temos também o tema da razão, do saber ou dos indivíduos sábios, sendo representados aí pela conciliação e pelo Daroes, né? Então, lembrando que os temas são elementos mais abstratos, ligados mais ao plano de conteúdo do texto. E as figuras são elementos concretos, né, que nos remetem a elementos aí do mundo físico, do mundo real, né, que trazem um caráter mais concreto para esses temas, né? Então, nós estaríamos aqui. O tema está mais no plano de conteúdo e as figuras estão mais no plano de expressão. Certo? Então, essa é uma análise básica, né? Nós percorremos aí os 3 níveis de análise: oposição semântica, sujeitos e objeto de valor, depois temas e figuras. Isso no texto verbal por meio do percurso gerativo de sentido. Agora nós vamos para um segundo tópico, veja lá no quadro, que é uma análise semiótica de um texto visual. Nós tivemos na aula passada uma abordagem específica da leitura de textos visuais. Né? Nós verificamos então que a plasticidade, né, as categorias plásticas, as cromáticas das cores, as eidéticas das formas e as topológicas do arranjo, da disposição dessas formas, são usadas para análise de textos visuais. Nessa análise que nós faremos, nós
abordaremos um texto visual, mas nós vamos fazer análise desse texto visual também pelo percurso gerativo de sentido, para que você possa verificar, né, que nós temos aí o percurso gerativo de sentido também podendo ser usado para a leitura de textos não verbais, ok? Então vamos lá para o quadro, olha só, nós temos aí uma imagem, é um texto publicitário, né, da Benetton, é uma campanha já bastante antiga, lá do finalzinho da década de 80, né, que traz esse slogan, né, United Colors of Benetton, né, as cores unidas de Benetton, mas embora, né, nós tenhamos esse caráter um pouco sincrético, né, já que nós temos esse fragmento aqui de texto verbal, nós vamos ignorar esse texto verbal, nós vamos analisar apenas a imagem, certo? Então nós vamos considerar apenas essa imagem, tá? Então esse texto como eu disse, faz parte de uma campanha maior, né? É possível que vocês encontrem na internet até outros textos similares da mesma campanha. E a gente percebe aqui, então, né, de forma bastante clara, nós temos duas pessoas, né, dois homens, possivelmente, né, de etnias, de raças distintas, né, cores de pele diferentes, e eles estão algemados, eles estão aqui juntos, né, dentro de uma mesma situação. E isso se relaciona, então, com o texto, né, as cores unidas de Benetton, tá? Então, nós vamos considerar aqui, dentro dessa análise, também o percurso gerativo de sentido, identificando os 3 níveis de análise, ok? Então, vamos começar lá no quadro, olha só. Partindo para a oposição semântica fundamental, né? Então, a gente identifica aí uma oposição bastante clara, que é a relação entre igualdade versus diferença, né? Então, nós temos aí a representação da igualdade no texto pelos homens com as mesmas roupas, né? Parecem estar com as mesmas roupas, numa mesma condição, algemados, né? E a diferença, por sua vez, aparece representada, então, pelas cores de pele diferentes e pela ocupação de lados opostos, né? Eles estão ali numa posição lado a lado, né? Se a gente voltar aqui para a imagem para você verificar, né, como eu disse, né, as roupas parecidas, né, então, e a mesma condição e os tons de pele diferentes, então nós temos marcada ali claramente a oposição entre igualdade versus a diferença. Se a gente optasse pelas categorias plásticas, a gente poderia verificar, por exemplo, olha só, que a diferença, né, estaria representada aí por formas verticais, né, porque eles estão aí nessa posição paralela, né, e a gente poderia verificar que a igualdade aparece representada por formas horizontais, né, já que a algema está formando essa linha, né? Então há um contraste aí entre linhas. O vertical representando a diferença e o horizontal unindo essas linhas, né? Representando então a igualdade, tá? Então, basicamente, né, é essa a oposição semântica básica, igualdade versus diferença. Isso no nível fundamental. Indo lá para o nível narrativo, tá? As relações entre sujeitos e objetos de valor. Então a gente percebe que, da forma como o anúncio está construído, esses homens estão em conjunção com a igualdade, porque eles estão aproximados numa mesma condição. E eles estão em disjunção com a diferença, já que eles estão unidos numa mesma situação, né? Eles são colocados como iguais, não como diferentes, né? Então, dentro do anúncio, a diferença é recoberta de um valor disfórico para o anunciante, né? Com um valor negativo. E já a igualdade é recoberta por um valor eufórico, um valor positivo. É claro que a gente sabe que, né, existe todo um discurso falando sobre o caráter positivo das diferenças, né? Nós temos as nossas diferenças e, né, todos devem respeitar uns aos outros, né? O que está sendo colocado em questão aqui é o discurso construído no anúncio, mostrando essa tentativa de aproximação, né, de pessoas diferentes,
unidas numa mesma situação, né? Mostrando esse caráter de igualdade de todos, né? Perante a sociedade, perante as leis e tudo mais, né? Por isso que nós analisamos aí a diferença no anúncio com um valor disfórico e a igualdade com um valor eufórico, embora nós saibamos que as diferenças têm, né, os seus caracteres positivos também. O percurso narrativo fica assim delineado, olha só. Então, primeiramente, nós temos a afirmação da diferença. Cada sujeito com sua cor de pele opondo-se ao outro, eles estão justapostos, né? Depois nós temos a negação dessa diferença. Esses sujeitos são aproximados, são vestidos igualmente. E por fim nós temos a afirmação da igualdade. Eles são algemados, unidos, igualados. E aí nós temos novamente uma transformação, né? O que era divisível se torna indivisível, né? Então aí nós também temos essa ideia de narratividade. Nós temos também essa transformação dos sujeitos. O que eram apenas diferentes, estavam apenas em conjunção com a diferença, passam a estar em conjunção com a igualdade, ok? E chegando ao último nível, lá no nível discursivo, veja ali no quadro, os processos de tematização e figurativização, nós temos o grande tema da igualdade representado então pelas seguintes figuras: as roupas iguais, as algemas, né? E a diferença está representada onde? De uma forma mais evidente, nas cores de pele distintas, mas também na dobra da peça de roupa, tá? Um dos rapazes está com a manga da camisa dobrada, gerando um pouquinho dessa diferença na composição do vestuário, certo? Então, essa é uma análise para que você possa verificar o quão é possível também, na análise de um texto visual, você empregar o percurso gerativo de sentido e não ficar preso apenas, né, às cores, às formas, né, enfim, as características ali das categorias plásticas que nós vimos no encontro anterior. Então, mais uma possibilidade de análise do texto visual, ok? Momento agora para você participar da nossa teleaula, veja ali no quadro, nós temos um momento de reflexão. Como você pode ver até aqui, foram usados elementos do percurso gerativo de sentido para análise de um texto verbal e um texto não verbal. Como você avalia esse método de análise? O que você acha, então, do percurso gerativo de sentido para análise de textos como esses que nós vimos? Então, um tempinho para você refletir, encaminhar sua contribuição, nós já voltamos.
O pessoal, retomando então o nosso contato, a ideia era de que você avaliasse o percurso gerativo de sentido, né? Nós usamos esse método para analisar um texto verbal e um texto visual, né? E como você avalia? Então, claro, é uma percepção subjetiva, né? Cada um vai ter ali a sua opinião, mas alguns criticam esse método, dizendo que é muito restritivo, você faz sempre a mesma coisa, né? Claro, a semiótica tem um caráter mais estrutural, mais restritivo, até porque, como nós vimos nos encontros anteriores, ela tem uma origem estruturalista. Então, ela gosta de olhar para dentro do texto, ela criou um esquema, um método de análise, mas a gente percebe que esse método é muito produtivo. Ele faz a gente enxergar coisas que, às vezes, num outro tipo de análise, a gente não enxergaria, né? E isso, para a sala de aula, é muito importante. Mas nós vamos falar de sala de aula mais no encontro posterior, né? Só para a gente já começar a estabelecer esses ganchos aí, ok? Agora nós vamos passar para uma terceira análise, e nesse caso é a análise semiótica de um texto sincrético. Aí está colocado como número 1, porque nós teremos análise de 2 textos sincréticos, tá? Qual seria esse texto? Veja comigo ali no quadro, olha só. Nós vamos analisar um comercial da marca O Boticário, que tem como título Repressão, tá? Esse comercial foi criado pela agência Almap BBDO em 2008, então nós já temos aí mais de uma década, mas é um comercial que fez muito sucesso, premiadíssimo, né? Que traz para a gente aí uma série de significações que podem ser analisadas por meio da semiótica, né? Então, vocês vão assistir agora esse vídeo para que percebam os sentidos, então se atentem, né, às escolhas das linguagens, como elas se complementam nessa composição sincrética, essa enunciação por meio de diferentes códigos semióticos. Não seria bom viver num mundo sem vaidade? Um mundo onde a imagem não tivesse importância? Onde a beleza não fosse valorizada? Não seria bom viver nesse mundo? Não seria. Acredite na beleza. O Boticário. Bom, então, retomando aí o nosso contato, né, nós temos um texto bastante claro naquilo que a empresa pretende, né, o convencimento do consumidor. A ideia é colocar ali o produto como algo que tem o poder de transformar o sujeito. Então, esse discurso da transformação por meio do produto, por meio da marca, é bastante evidente no texto, né? Vamos ali para o slide para a gente retomar, então, alguns aspectos, tá? Nesse comercial, então, que tem como título Repressão, nós identificamos uma oposição semântica básica, né? A própria repressão, certo? Versus a liberdade. Então, repressão versus liberdade, essa oposição semântica. A repressão está representada no texto como a não beleza, né? A inexistência da beleza. E a liberdade é colocada, então, por meio da beleza, certo? Então, essa é a oposição semântica que fundamenta os sentidos do texto. A partir dessa oposição semântica, todo o discurso é construído, os sujeitos são apresentados, né? Esse processo de transformação desses sujeitos também é apresentado, né? Então, a gente vai já partir para o nível narrativo e identificar, então, como ocorre esse percurso de transformação. Veja lá no quadro, olha só. Nós temos na história do comercial, né, a personagem que, primeiramente, é apresentada
com esse semblante pálido, como as outras personagens, sem nenhum tipo de maquiagem, né? Sem essa beleza. Depois ela encontra o produto, no caso o batom, ela faz uso desse produto e, por fim, ela se transforma, né? Ela atinge a beleza e, portanto, ela atinge a liberdade. Então, a gente percebe aí o seguinte, que ocorre a transformação desse sujeito, né? Ela sai ali de uma situação inicial em direção a uma situação final. Por isso ocorre o que nós chamamos de narratividade. Ela sai de uma situação disfórica, uma situação negativa, ela adquire a competência modal do poder fazer e o produto que faz isso com ela, a partir do produto, ela pode deixar a repressão de lado e ela atinge uma situação eufórica, uma situação positiva, tá? Essa análise, só para você se contextualizar, a referência está contida na nossa aula, né? É um artigo que eu escrevi lá em 2008 com um professor orientador meu de iniciação científica. De lá você pode, inclusive, fazer a leitura, né, dessa análise completa, tá? Se nós quiséssemos fazer outros tipos de análise, né, também aplicando as categorias plásticas, isso seria possível, como nós veremos daqui a pouco, tá? Mas, basicamente, o sujeito, então, sofre esse percurso de transformação, saindo de uma situação negativa e caminhando em uma direção positiva, saindo da repressão, caminhando em direção à liberdade. Avançando, olha só, dentro desse percurso, nós temos então esse sujeito mulher, né, que primeiramente está em disjunção com o seu objeto de valor, a beleza. Lembrando que beleza está representando aqui a liberdade, né? E depois o sujeito mulher aqui passa para uma relação de conjunção com o seu objeto de valor, beleza, e, portanto, ela passa a estar em conjunção com essa liberdade. Se nós analisarmos as imagens, né, que estão contidas aqui, né, no primeiro caso aqui, olha só, que é a marca representativa dessa repressão, a gente pode perceber que essas linhas descendentes, aliás, do cabelo, né, da boca, lembrando esse semblante mais triste, né? Então, essas linhas descendentes, essas formas descendentes e essas cores mais frias, mais apagadas, estão representando a repressão, né? Já esse movimento, olha só, ascendente, o próprio movimento do cabelo que agora, com o vento, vai para cima, né? E mais ainda a cor vermelha que se destaca como uma cor quente em todo esse cenário frio. Então, essas cores, né, e essas formas passam a representar, então, a beleza. Então, veja que a gente tem também a possibilidade de olhar para esse texto por meio das categorias plásticas da enunciação, ok? Saindo do nível narrativo e entrando no nível discursivo, o que nós vamos identificar? Os temas e as figuras desse texto, né? Então, veja ali no quadro, olha só. O grande eixo da repressão, que é o grande tema que dá título a esse comercial, evoca outros temas no plano de conteúdo, né? Nós temos aí o tema da manipulação de ideias, da ausência de identidade, a aniquilação da identidade feminina, a inibição de ações, a anulação de diferenças, né? E como cada um desses temas do plano de conteúdo aparecem figurativizados ali no plano de expressão. É isso que nós vamos ver agora por meio de alguns frames, algumas imagens que são colocadas. Então, acompanhem comigo, olha só. A manipulação de ideias é apresentada no comercial por meio da propagação de valores ideológicos por carro de som e TV. Então, logo no começo do comercial, a gente percebe um carro de som passando, né? Dizendo, beleza não, beleza não. Então, é o discurso que é propagado. A TV também, diante da qual para a personagem principal, também representa os mesmos modelos sem beleza, né? Então, esses valores são propagados pelos meios de comunicação. A ausência de identidade é apresentada na eliminação dos espelhos e dos reflexos, né? Há uma cena em que ela aparece naquilo que seria um banheiro público,
nós temos a parede vazia com as marcas dos locais onde estariam espelhos, mas nós não temos, né? Então, esses espelhos e os reflexos são eliminados, tirando essa identidade da pessoa, né? A possibilidade de ela se ver, se encontrar. A aniquilação da identidade feminina, né? Aparece por meio da destruição e o descarte de sapatos e outros objetos. Então, por exemplo, nós vemos aqui, nesses dois enquadramentos, né? As mulheres serrando os saltos altos dos sapatos. Em outra cena nós vemos as mulheres lançando às chamas objetos como secadores de cabelo, né, e outras coisas que representam também esse caráter, né, do cuidado estético da mulher. A inibição de ações nós encontramos na repreensão da filha pela mãe. Então, quando a filha percebe o seu reflexo numa colher, a mãe vem com o braço e impede esse movimento, né? Então, há uma repressão aí na família também. E a anulação de diferenças aparece na produção em série, tanto dos cortes de cabelo, nesse salão de não beleza, né? A gente não pode nem falar que é um salão de beleza, e a produção em série das bonecas, todas iguais também, né? Então, a gente percebe aí todo um trabalho da agência, né, que construiu esse discurso para representar de todas as formas essa repressão, a ausência de beleza, que passa a ser adquirida, a beleza passa a ser adquirida apenas por meio do produto, certo? Então, a análise é possível tanto pelo percurso gerativo de sentido, como nós vimos, como também por meio das categorias plásticas, as cores frias, representando a repressão, a cor quente, o vermelho, representando a liberdade, a beleza, né? E os movimentos também, né? Os movimentos mais contidos, reprimidos, representando a repressão, e aquele movimento mais solto, mais largo da personagem no final, representando a sua liberdade, a conquista da beleza, ok? Nós passaremos agora para uma segunda análise de texto sincrético, em que nós vamos trabalhar também com esse tipo de leitura de diferentes códigos, né? Esse texto também estava disponível para você fazer a leitura. É uma canção que foi baseada, né, em um poema. Então, vamos conhecer esse texto. Olha só, veja lá no quadro, tá? Nós temos ali no próximo slide, nós temos a apresentação desse texto base para a nossa análise. É a canção O Prego. Essa canção pertence a um projeto Música Criança da Universidade Estadual de Londrina, e esse projeto propõe, então, a musicalização de poemas. Então, é uma composição baseada em um poema. O poema do poeta Carlos Francovigue é este daqui, olha só. O prego. O martelo passa o tempo todo batendo no prego. Um dia o prego se cansa e lança sua ponta afiada na pança do martelo. Então a gente tem aí, né, um poema desse poeta que foi transformado em canção pelo Mário Loureiro, que é um professor da Universidade Estadual de Londrina, que faz parte desse projeto Música Criança. Então agora você vai ter a oportunidade de ouvir essa canção, a letra vai ficar disponível no slide para que você acompanhe, e depois na sequência nós faremos a análise dessa canção. Acompanhe.
Bom, pessoal, retomando o nosso contato, então, é uma canção bem clara em termos de história, em termos de narrativa, né? Vamos retomar a letra ali para a gente verificar alguns aspectos. Vamos para o slide. Nós temos aí, então, né, uma primeira parte da canção que mostra essa repetição das ações, né? O martelo batendo no prego o tempo todo, né? E depois a gente percebe uma transformação, um momento em que o prego se cansa daquilo e se revolta contra o martelo, né? A análise que nós faremos aqui, pessoal, é baseada na análise da professora Helena Loureiro, que também integra esse projeto da Universidade Estadual de Londrina, e justamente na sua tese de doutorado, que foi defendida recentemente, em 2016, ela propõe a análise semiótica dessas canções do projeto para verificar como ocorre essa relação, né, entre o poema e a canção nessa construção de sentidos. Então, ela faz uma análise, inclusive, obviamente, né, já que ela é da área da canção, da música, né, ela faz a análise da melodia, do ritmo, de todos esses elementos sonoros, né, que juntos aí a letra forma isso que nós acabamos de ouvir, essa canção, ok? Então, vamos ali para o slide, nós temos a oposição semântica fundamental, que é apresentada por ela nessa análise, está justamente na resignação versus a revolta. Resignação é o mesmo que submissão, tá? Então, a resignação aparece apresentada pela passividade do prego. O martelo passa o tempo todo batendo nele e ele ainda passivo, resignado, submisso a essa situação, né? E a revolta é representada pela atitude que foi tomada pelo prego, né? Então, ele se cansa e lança sua ponta afiada na pança do martelo. Então, nós saímos aí desse momento de submissão para o momento de revolta, tá? Então, essa é a oposição semântica que dá origem aos sentidos do texto. No nível narrativo, vamos lá para o quadro, nós temos as relações entre os sujeitos e os objetos de valor. Então, a gente percebe que, num primeiro momento, o prego, o sujeito prego, está em disjunção com a sua liberdade. É quando nós temos a resignação, a sua submissão. Mas depois, ele passa a estar em conjunção com a sua liberdade, que é quando nós temos a representação da revolta, né? Então, no texto, a resignação tem um valor disfórico, um valor negativo, um valor ruim, enquanto a revolta traz um valor eufórico, né, um valor positivo, já que ela coloca o prego nessa situação de liberdade. Ele sai da resignação, ele deixa de ser submisso e se torna um sujeito livre, né? Então, por meio dessa transformação, nós temos um percurso narrativo bem delineado. Veja lá no quadro a síntese dele, olha só. Primeiro, nós temos a afirmação dessa resignação. O martelo passa o tempo todo batendo no prego. Na sequência, essa resignação é negada. Um dia, o prego se cansa, né? Então, o início desse processo de transformação do sujeito. Até que nós temos a afirmação completa da revolta. E lança sua ponta afiada na pança do martelo, ok? Então, nós percebemos nesse percurso que ocorre a narratividade, ocorre a transformação do sujeito. Primeiro, eu tenho um ser oprimido e passo a ter um ser livre. Então, já que ocorre essa transformação de estado, então nós temos o que a semiótica chama de narratividade, ok? Saindo do nível narrativo, dentro do nível discursivo, quais são os temas presentes nesse texto e como eles são concretizados, como eles são figurativizados? Veja lá a síntese no nosso quadro, olha só. Nós temos nesse texto, não simplesmente a história de um prego e de um martelo. Nós temos a representação de luta de classes, então as figuras, né, pautadas nas relações entre o prego e o martelo justamente representam essa luta de classes, né? A opressão, a dominação de uma classe sobre outra, representada pela figura do bater no prego, e o tema da revolta ou da vingança, representada pela figura do lançar a ponta afiada, né? Então, lembrando essas análises a partir da tese da professora Helena Loureiro, né?
Mas o que nós fizemos até aqui, né, foi uma análise do texto verbal, né? Nós fizemos a análise da letra da canção por meio do percurso gerativo de sentido. Mas nós sabemos que a canção não é apenas a letra, não é apenas a parte verbal. A canção também tem os elementos sonoros, a melodia, né, como nós pudemos ouvir há poucos instantes. Então, a professora Helena Loureiro também apresenta um percurso de análise para os elementos da canção. Então, veja ali no quadro como ela sintetiza isso, tá? Como ocorre essa semiotização sonora ou musical. Então, primeiramente, nós temos no texto, na canção, aliás, um desenho rítmico que é regular e repetitivo. Então, aquele começo da canção, né? O martelo passa o tempo todo batendo no prego. Aí a gente tem uma repetição constante, né? Para representar justamente essa ação abusiva do martelo sobre o prego. Então, já que é uma ação abusiva, por isso que parece cansativo aquele início da canção, justamente por os versos serem repetidos várias vezes, né? Porque há uma intenção semiótica de representação. Depois, nós temos uma ampliação gradativa da tensão. Quando vai começando, o prego se cansa. Então, notas cada vez mais agudas, né? Há um movimento lento de reação do prego. A gente percebe que a canção perde o ritmo, ela perde um pouco a sua velocidade, até chegarmos ao final, com as mudanças abruptas do movimento melódico, que é quando nós temos o ápice da revolta do prego, lá no finalzinho, né? E lança a sua ponta afiada na pança do martelo. Então, nós temos um desenho melódico bem diferente, né? E ela representa isso lá na sua tese justamente com as partituras. Ela mostra pra gente todos esses movimentos, né, melódicos a partir das partituras. Quem é ligado à canção sabe, né, que é como se fossem, né, os mapas ali que nós vamos lendo para, enfim, identificar as notas musicais que vão sendo emitidas por meio dos instrumentos, né? Então, veja lá no quadro, olha só, a primeira parte em que ela tem esse desenho regular, há sempre um movimento descendente, né? As setinhas aqui vão indicando esse movimento regular, repetitivo e descendente. Depois, na segunda parte, quando começa a revolta, né, o movimento já vai se tornando ascendente em alguns pontos, atingindo áreas mais agudas, certo? Até chegarmos, então, na terceira parte, em que há esse desenho, essas mudanças abruptas, como ela representa aqui, por meio das partituras, né? Então, a gente percebe aí que não apenas os elementos verbais transmitem os sentidos, mas os elementos melódicos, musicais, também convergem para a construção dessa mesma posição, a submissão, né, a repetição de ações abusivas e a revolta, né, a libertação, ok? Então, quem se interessar por semiótica da canção, além da tese da professora Helena Loureiro, pode consultar outras obras. Nós temos o professor Luiz Tati, aqui no Brasil, que ele é bastante conhecido por trabalhar justamente com a semiótica da canção. Então, basta buscar as referências que vocês encontram coisas interessantes, certo? Momento agora de participação na aula, vamos lá para a nossa situação problema. Lembrando que logo após a nossa situação problema, nós teremos, né, uma atividade por meio daquele aplicativo Kahoot, um jogo, um quiz, né? Então já podem ir se preparando em relação enfim, a organização do celular. Daqui a pouquinho eu peço para a nossa tutora colocar o código lá para vocês. E a ideia agora é que você pense um pouquinho sobre, veja lá no quadro, sobre essa situação, tá? Você é um professor universitário, responsável pela disciplina de semiótica e deve preparar uma aula sobre análise semiótica de textos. Porém, você está em dúvida sobre de onde partir, né? Então, para você garantir essa análise, essa aula, né, essa completude da aula, como vai ser a sua abordagem? Então, pense em alguma estratégia, nós deixaremos aí um tempinho para você pensar a respeito, nós já voltamos para dar sequência à aula.
Bom, pessoal, retomando o nosso contato, antes de nós avançarmos, verifique aí o código do nosso jogo, né, para que você possa fazer o acesso. Então, 498-305. Então, daqui a pouquinho a gente dá início à nossa atividade, certo? Então, a situação problema dizia o seguinte, né? Você é um professor, né, lá da universitário, responsável pela disciplina de semiótica e deve preparar uma aula sobre análise semiótica de textos, mas tem dúvidas, né, sobre de onde partir. Então, para a gente problematizar essa situação problema, olha só. A semiótica possui um método de análise que possibilita a leitura de qualquer texto. Então, nós sabemos que há, né, uma metodologia, o percurso gerativo de sentido ou as próprias categorias plásticas, né? Nós sabemos também que a leitura semiótica não deve ser estanque, né? Ela deve se abrir para reflexões complementares. Então, embora a semiótica privilegie o que está dentro do texto, ela pode também complementar as discussões a partir, né, de aspectos contextuais, né, e extratextuais ao mesmo tempo. E deve-se ter em mente que a leitura semiótica de um texto pode ser mais produtiva do que a de outro. Então é sempre importante frisar isso para os alunos, né? Pode ser que, analisando-se um texto por meio do percurso gerativo de sentido, a gente encontre muita coisa. Analisando-se outro, talvez nem sempre a gente vai encontrar a mesma quantidade de informações. Isso é muito relativo, né? Continuando, olha só, para a gente resolver essa situação, algumas estratégias, né? Consideração da semiótica como uma teoria do texto e uma ferramenta de leitura. A seleção de textos em diferentes códigos, como nós fizemos aqui, né? Um texto verbal, um texto visual, um texto sincrético. É interessante a elaboração de análises prévias pelo professor. Então, para que você tenha um ponto de partida, caso os alunos não saiam do lugar, é importante você ter feito uma análise prévia para você apresentar e também complementar com as discussões dos alunos, né? E um ponto importante para se ressaltar aqui, é essencial garantir, em sala de aula, momentos para leitura de textos em diferentes linguagens, sob diferentes vieses. Então, não é porque o professor de língua portuguesa é mais ligado ao estudo da língua, que ele não pode trazer uma imagem, por exemplo. Não é só o professor de arte o responsável pela leitura de uma imagem, né? Nós hoje lidamos com diferentes códigos que estão presentes em diferentes textos e é importante que nós saibamos, então, como trazer isso para a sala de aula de forma produtiva, ok? Então, vamos para a nossa atividade de interação, né? Eu solicitei que no seu celular você acessasse o aplicativo, né? Lembrando que nós temos o nosso código aí para o acesso ao jogo. Esse quiz, né, contempla um total de 10 questões, trazendo alguns conceitos que foram trazidos durante as nossas teleaulas, durante a teleaula de hoje, inclusive. No seu celular aparecem apenas as cores representativas das alternativas e você, então, para cada questão, você faz a seleção dentro de um tempo específico, tá? Então, um minutinho para você fazer o acesso, nós já iniciaremos o nosso quiz. Até já!
Bom, então nós vamos dar início ao nosso quiz, né? Total de 10 perguntas e vamos ver no final quem, né, nos surpreende aí com as respostas mais corretas, certo? Vamos dar início então, olha só. Nós vamos começar aqui. Nosso tema, leitura semiótica de textos verbais e não verbais. O enunciado contido na imagem é um texto figurativo ou temático? Então, aí nós temos um ditado popular, né? E, como a maioria respondeu, é um texto figurativo, né? Lembrando que quando a gente diz, né, não adianta chorar pelo leite derramado, nós temos a intenção de trazer uma ideia, um conselho, né? Mas nós fazemos isso por meio do uso de figuras. Nós usamos a figura do choro, a figura do derramar o leite. Então, para dar um tom mais concreto para essa ideia que é um tanto abstrata, certo? Vamos passar então para a nossa segunda questão. No ditado a seguir, uma possível oposição semântica fundamental é: isso, então nós temos ali o contentamento versus o descontentamento, né? Então, quando nós analisamos o mesmo ditado, né, a oposição semântica está no plano de conteúdo, então são ideias mais abstratas, né? O riso e o choro que aparecem aqui na outra alternativa são figuras, né? São figuras que representariam essa oposição de contentamento e descontentamento. Avançando então para a nossa terceira questão. O enunciado, o arrependimento é vão, tem o mesmo plano de expressão do ditado a seguir. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Então, nós temos aí, né, a opção falsa como correta, né? A maioria não acertou. Quando nós falamos em plano de expressão e plano de conteúdo, só para a gente lembrar um pouquinho, tá? Plano de expressão é aquilo que nós estamos vendo, é a materialidade do texto, né? E todo texto tem as duas faces. A parte mais concreta, o plano de expressão, e a parte mais abstrata, o plano de conteúdo. Então, por exemplo, quando nós discutimos esses dois conceitos, eu posso ter vários textos diferentes falando sobre o tema da guerra, por exemplo. Eu posso ter uma fotografia, uma pintura, um poema, uma narrativa. Então, eu teria nesses diferentes textos o mesmo plano de conteúdo, o tema da guerra, por exemplo, mas em diferentes planos de expressão. Então, voltando ali na imagem, só para a gente verificar, quando eu digo não adianta chorar pelo leite derramado, eu tenho um plano de expressão, certo? Quando eu digo o arrependimento é vão, o plano de expressão é diferente. O que esses textos têm em comum é o plano de conteúdo, é aquilo que eles querem dizer, a sua significação. Mas a forma como isso é dito é diferente, ok? Então, vamos avançar aqui para a nossa quarta questão. Você vai ter agora aí uma imagem representando uma tela, uma pintura. E a pergunta diz: as cores vivas e claras representam a vida. É uma análise semiótica. Essa análise enfatiza as categorias plásticas topológicas, eidéticas ou cromáticas. Isso, a maioria acertou, né? Então, quando eu faço a análise das cores, né, da significação evocada pelas cores dentro de um texto visual, eu tenho as categorias cromáticas, né? Lembrando que aí eu estabeleço uma relação semissimbólica. É uma categoria da expressão, no caso a cor, as tonalidades das cores, ligadas diretamente a uma categoria do conteúdo. No caso ali, a associação foi feita, né, associando a ideia de vida e de morte, as cores claras e as cores escuras.
Vamos voltar lá para a gente dar sequência, então, a nossa próxima questão. Maccabeia está na frente, hein, gente? Vamos tentar aí modificar esse placar, né? Que se alguém quiser atingir o primeiro lugar. As formas horizontais representam a morte. Então, se um semioticista faz esse tipo de análise, essa análise enfatiza agora quais categorias plásticas? Topológicas, eidéticas ou cromáticas? E aí nós tivemos uma distinção, né? Apenas uma pessoa acertou, nós estamos falando das categorias eidéticas. Lembrando que dentro das categorias plásticas, as categorias eidéticas é quando nós observamos, aparecem, né? Quando nós observamos as formas, né? Então, quando ele faz ali o apontamento das linhas verticais ou horizontais e tudo mais, nós estamos analisando as formas e a significação decorrente dessas formas, certo? Continuando lá para a nossa próxima questão. Questão número 6. Continuando a análise do mesmo texto, a expressão da vida ocupa a parte superior. Essa análise enfatiza agora quais categorias? Topológicas, eidéticas ou cromáticas? Todo mundo respondeu, né? Acertando, obviamente, né? Quem ficou atento, as categorias topológicas. Então, essas categorias fecham, né, o conjunto de análises por meio da observação da plasticidade de um texto visual. Então, não basta ter apenas cores, não basta ter apenas formas específicas. O arranjo dessas formas no espaço do texto, no caso de uma pintura é o espaço da tela, esse arranjo também é significativo, também pode nos dizer algo, né? Volto a lembrar do texto, né, da pintura que nós analisamos na aula passada, né, os 12 girassóis numa jarra do Van Gogh, lembrando que nós tínhamos, né, naquele jarro flores vivas e mortas, as flores vivas em cores claras, em posições ascendentes para cima, ocupando a parte superior da pintura, e as flores mortas em cores mais escuras, no movimento ascendente, curvado para baixo, ocupando a porção inferior do texto, ok? Então, esses são procedimentos de análise de textos visuais. Voltando lá para o slide, agora a questão de número 7. A análise de um texto via percurso gerativo inviabiliza a análise via categorias plásticas. Quem prestou atenção na aula de hoje sabe, verdadeiro ou falso? Ficou bem equilibrado, né? Mas quem optou pela alternativa falso acertou. Então, quando eu analiso um texto pelo percurso gerativo de sentido, eu também posso analisar o mesmo texto por meio das categorias plásticas. Nós fizemos esse tipo de análise hoje. Nós analisamos o comercial e analisamos a canção por meio do percurso gerativo de sentido, mas quando nós analisamos o comercial, por exemplo, nós também fizemos menção, né, as cores, as formas, isso aconteceu na análise do anúncio também. Ali no jogo, se a gente voltar, nós tínhamos uma imagem que nos representa isso, né? Então aqui nessa pintura do Munch, né, ao leito de morte, nós temos a oposição vida versus morte, né? E a gente pode analisar então o nível fundamental, essa oposição semântica, né? No nível narrativo, essa pessoa morta está em disjunção com a vida, enquanto as pessoas vivas, obviamente, estão em conjunção com a vida, né? Isso seria análise pelo percurso gerativo de sentido. Mas eu poderia também fazer análise pelas categorias plásticas, né? As cores claras representando a morte, as cores escuras representando a vida, né? As linhas mais horizontais, deitadas, né? Representando a morte, as linhas verticais representando a vida, ou seja, um tipo de metodologia não elimina, né, o outro, ok? Próxima questão, questão 8. Em um filme, o plano de expressão mobiliza diferentes códigos semióticos, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, numa
um trecho de um filme como Psicose, né? Aquela clássica trilha sonora, né? Aqueles sons agudos, né? Então, nós temos aí uma afirmação verdadeira, né? Duas pessoas não acertaram. Lembrando, o plano de expressão é aquela parte mais concreta do texto, aquilo que nós estamos visualizando, é como os sentidos são expressos. E, obviamente, um filme que é um texto sincrético, é um texto que mobiliza diferentes linguagens, a sua expressão vai ter aí diferentes códigos semióticos. Lembrando que os códigos semióticos são linguagens. Questão 9. Diferentes semioticistas produzirão sempre análises idênticas de um mesmo texto. Então, por exemplo, esses 3 personagens são 3 semioticistas, estão analisando uma pintura. Então, essa afirmação é falsa, né? Porque cada analista, embora use uma mesma metodologia, embora possa percorrer uma mesma trajetória de análise, haverá nuances ali subjetivas. A subjetividade acaba aparecendo no texto. A semiótica procura eliminar essas subjetividades, né? Ela privilegia um olhar mais atento àquilo que o texto diz e como ele diz, mas esse olhar acaba sendo afetado pela subjetividade do analista, ok? E voltando lá para a nossa próxima questão, nossa última questão, né? Essa aqui é bastante difícil. Os alunos dessa disciplina já sabem analisar textos semioticamente. É verdadeiro ou verdadeiro? Então, todos foram na mesma opção. Aqui não tinha como sair, né, pessoal? A ideia é de que vocês realmente estejam preparados, né? Então, nosso pódio, a Macabeia aqui em primeiro lugar, com mais de 10 mil pontos. Depois nós tivemos Brás Cubas e por último, Floribela, né? Então, obrigado a todos que participaram. Nós estamos já nos encaminhando aí para o final da nossa teleaula, né? Nós tivemos esse momento de interação e agora a gente vai fazer uma breve revisão final de alguns aspectos que foram discutidos aqui, né? Então, acompanhe comigo ali no slide alguns pontos que devem ser ressaltados, tá? Então, como nós vimos hoje, a semiótica enquadra-se no campo das teorias do texto, né? E, portanto, colabora no processo de leitura, análise textual. Então, nós sabemos que a teoria semiótica greimasiana é conhecida como uma teoria semiótica do texto, né? Por isso que ela é a mais próxima da nossa área de letras. E é por isso que ela é muito produtiva na mobilização, né, de aulas de leitura, de interpretação de textos. A semiótica permite a leitura de textos verbais, visuais e sincréticos. Nós fizemos isso hoje, né? Nós analisamos um apólogo, aquela narrativa dos escudos, é um texto verbal. Nós analisamos também a imagem de um anúncio, que é um texto visual. Nós analisamos um comercial e uma canção, que são textos sincréticos. Então, essa teoria tem uma ampla aplicabilidade, né? Depois, nós também podemos sintetizar aqui o fato de que os elementos do percurso gerativo de sentido, como as oposições semânticas, os sujeitos e objetos, os temas e figuras, podem ser explorados em quaisquer textos, mesmo que em diferentes níveis de profundidade. Então, às vezes eu posso, né, ter uma análise mais completa de um texto e uma análise menos completa de outro, né? Mas é sempre importante a gente saber que tanto em texto verbal quanto em texto visual, o percurso gerativo tem um lugar, né, um lugar de análise. E, por fim, para a leitura semiótica de textos sincréticos, como é o caso de um comercial, como nós vimos, é essencial o domínio de aspectos de outras linguagens, né, no caso da canção também, mobilizadas na construção desses textos. Então, quando nós fizemos a análise ali da canção, por exemplo, né, é claro, eu não sou da área da música, não tenho um conhecimento aprofundado em termos de música, até por isso a análise foi baseada na análise da professora Helena Loureiro. Mas ela faz análise, nesse caso, né, até das partituras, como isso é representado. Então, uma análise completa de um texto que tem diferentes linguagens
nós precisamos pelo menos ali de um domínio, né? O que nós conhecemos ali em termos de percepção, da melodia, ok, né? Para uma análise mais aprofundada, a gente precisa do domínio daquela linguagem, certo? Aí no próximo slide você vê, né, a síntese das referências da nossa teleaula de hoje. Então, como eu disse, você pode buscar esses textos, né, ou na internet ou na biblioteca virtual, em alguns casos, para que você possa se aprofundar se necessário, certo? Então, nós encerramos a nossa teleaula aqui. No próximo encontro, a nossa 7ª e penúltima teleaula da disciplina vai ser dedicada, então, às reflexões sobre semiótica e ensino. Nós vamos olhar para o nosso papel enquanto professores de língua portuguesa e verificar qual é o lugar da semiótica na nossa formação, o lugar da semiótica na nossa futura sala de aula, ok? Então, um bom final de semana a vocês, espero que vocês tenham gostado da teleaula de hoje e na semana que vem a gente retoma o nosso contato. Um abraço, até lá!